Olá, bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos meditar sobre o tema quando a pessoa se torna um exilado da casa de Deus. O texto básico está no Salmo 42, versículos de 1 a 5, onde está escrito: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro em mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Para melhor compreender o texto, convém observar o seu contexto. O Salmo 42 foi escrito pelos filhos de Corá, levita da família de Coate, da tribo de Levi. Corá liderou no deserto uma rebelião contra Moisés e Arão, e por isso ele e os que o seguiram foram consumidos pelo Senhor. Ainda assim, seus filhos foram preservados e passaram a exercer papel relevante e fiel no serviço do templo, especialmente na liturgia e na música, destacando-se como compositores e salmistas de profunda espiritualidade e reverência a Deus, como se percebe neste salmo. Quando um dos filhos de Corá compôs este cântico, ele estava exilado e cativo, longe de Jerusalém, e impedido de adorar a Deus no templo, lugar onde ele se sentia espiritualmente em comunhão e diante da face de Deus. Por isso, no versículo 2, ele expressa a sua saudade ao perguntar: quando irei e me verei perante a face de Deus? Assim, nos versículos de 1 a 5, o centro do Salmo 42, o salmista revela uma crise espiritual intensa, provocada pelo seu exílio forçado, ou seja, ter sido afastado à força da casa de Deus. Antes, porém, duas observações. Primeira, exílio pode significar, primeiro, o ato de ser expulso da pátria, da casa ou do lugar onde se vivia. 2. O lugar para onde a pessoa é enviada e passa a viver como exilado. Segunda observação, o exílio pode ocorrer de duas formas: forçada ou voluntária. Desse modo, quando o homem se afasta ou é afastado da comunhão e da casa de Deus, torna-se, de fato, um exilado da família de Deus. E a sua vida passa a ser um exílio espiritual. Vejamos então as consequências desse exílio forçado ou espiritual da casa e da comunhão de Deus na vida do homem. Primeira consequência: desperta no exilado da casa de Deus uma sede profunda por Deus. Vejamos o versículo 1 do texto. Diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aqui o salmista recorre à imagem da corça, um animal delicado que, em tempos de seca,
procura com urgência correntes de água para sobreviver. Com essa comparação, o salmista expressa o quanto a sua alma anseia por Deus. Não se trata de um anseio passageiro, mas de uma necessidade vital: estar em comunhão com Deus e contemplar a sua face espiritualmente no templo. Devemos lembrar que, para o salmista, como levita, responsável pelo ofício de adoração no templo, pelas músicas e pelas festas ao Deus vivo, o templo se constituía em especial e para ele o lugar onde se podia contemplar espiritualmente a presença manifesta do Deus vivo. Daí a sua sede de Deus, como o da corça pelas correntes das águas. Aqui aprendemos uma lição com o salmista. Todo aquele que está exilado da comunhão e da casa de Deus, seja um exílio forçado, como o dele, seja por um exílio voluntário, como ocorre com quem está afastado de Deus ou não o conhece, carrega na alma uma sede profunda de Deus, ainda que não a reconheça. Em outras palavras, essa confissão do salmista prenuncia a promessa do Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 e 38, que diz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Voltemos ao texto. Logo em seguida, no versículo 2, primeira parte, o salmista reafirma essa sede e deixa claro o seu alvo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ou seja, ele não busca a Deus apenas para aliviar a sua angústia, mas porque deseja o próprio Deus, o Deus vivo. E no verso 2, segunda parte, ele conclui com uma pergunta que não expressa dúvida ou incerteza, mas saudade da casa de Deus, dizendo: quando irei e me verei perante a face de Deus? Com essa pergunta introspectiva, o salmista está dizendo duas coisas. Primeira coisa, ele suspira não só pelo alívio da sua sede, como uma bênção, mas, acima de tudo, pelo próprio Deus vivo. Segunda coisa, ele anseia voltar ao templo para adorar ao Deus vivo, na sua presença manifesta, com cânticos e louvores, como o fazia antes do exílio, antes do afastamento da casa de Deus. E daqui tiramos duas lições. Primeira lição: precisamos distinguir entre buscar apenas as bênçãos de Deus, o alívio da sede espiritual, e buscar o próprio Deus, que é o doador das bênçãos. Segunda lição: todo exílio espiritual, longe da casa e da comunhão com Deus, traz questionamentos, mas isso não é ausência de fé, mas sinal de amadurecimento. Segunda consequência do exílio, forçado ou espiritual. Segunda consequência, gera na alma do exilado da casa de Deus uma solidão profunda e um vazio da presença de Deus. Vou repetir. Gera na alma do exilado da casa de Deus uma solidão profunda e um vazio da presença de Deus. O texto sagrado no versículo 3 diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está?
Além do sentido literal, o verso 3 nos ensina que, primeiro, todo exilado, ou todo exílio, melhor dizendo, dos servos de Deus, seja geográfico, seja espiritual, isto é, longe da casa e da comunhão de Deus, é marcado por solidão e por um vazio de Deus, que invade a alma, trazendo lágrimas, sofrimentos e angústias. E isso se confirma no verso 3, na primeira parte, que diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Segunda, a condição de exilado da casa de Deus revela, sem disfarces, solidão profunda, vazio de esperança e de uma angústia. Isso também dá aos inimigos ocasião para provocarem e desprezarem continuamente a sua fé. Assim, se confirma no verso 3, na segunda parte, que diz: enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? A partir dessa experiência do salmista, exilado à força da casa de Deus e, em especial, da presença manifesta no templo, aprendemos 3 verdades espirituais. Primeira verdade: nos momentos difíceis, especialmente no exílio espiritual, longe da presença manifesta e da comunhão com Deus, o homem tende a sentir-se abandonado por todos e até por Deus, e a alma se enche de angústia. Segunda verdade: em tempos de solidão e sensação de abandono, o exilado da comunhão e da casa de Deus enfrenta invariavelmente uma luta para manter a fé e não se enfraquecer. Terceira lição: nos momentos de dor, crise espiritual e alma abatida, o exilado precisa saber responder à provocação insistente do inimigo, que pergunta continuamente: o teu Deus, onde está? A pergunta é: diante dessa provocação contínua dirigida a todos nós e em especial aos de alma abatida e aos que estão exilados da comunhão e da casa de Deus, você saberá responder com convicção: onde está o teu Deus? Responder parece simples, mas na prática nem sempre é óbvio. Assim, a nossa resposta deve ser: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, verso 4. Terceira consequência: provoca no exilado da comunhão com Deus uma crise espiritual profunda. Provoca no exilado da comunhão com Deus uma crise espiritual profunda. Vejamos o que diz o verso 4 do texto sagrado. Assim está escrito: lembro-me destas coisas, e dentro em mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Note bem, com saudade, o salmista recorre à memória para aliviar a dor do exílio. Ele se lembra dos dias de alegria e de festa na casa de Deus, buscando apaziguar a própria alma. Ao fazer isto, o salmista revela o estado da sua alma e traz à memória 2 tipos de lembranças. Primeiro tipo de lembrança. Na primeira parte do verso 4, lemos: lembro-me destas coisas e dentro em mim se me derrama a alma. Pergunta-se: o que são estas coisas? São as dores do exílio,
a solidão e a tristeza por estar distante da casa de Deus. E mais, quando ele diz na segunda parte do verso 4, e dentro em mim se me derrama a alma, ele descreve uma alma prostrada e perturbada, pressionada pela tentação contínua do inimigo que insiste dizendo: o teu Deus, onde está? São lembranças dolorosas. Segundo tipo de lembrança. Em contraste com as primeiras, surgem lembranças alegres que fazem bem à alma do salmista. E a pergunta também é a seguinte: e quais são essas lembranças alegres? Diz o verso 4 na parte final: lembro-me dessas coisas, agora a parte final, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Um detalhe: para quem está longe da casa e da comunhão de Deus, como o salmista, essas lembranças trazem refrigério à alma sedenta e renovam a fé. Bem, diante do que vimos, destacamos 2 princípios. Primeiro princípio: nossas lembranças espirituais podem tanto expor uma alma abatida e angustiada, exilada de Deus, quanto servir de consolo e alegria. Segundo princípio: as lembranças das maravilhas que Deus já fez e de quem Ele é, vivificam a nossa alma e fortalecem a nossa fé. Portanto, cultivemos o bom hábito de trazer à memória apenas o que nos traz esperança. E Jesus Cristo é a nossa esperança. Quarta consequência do exílio. O exílio espiritual, longe da casa e da comunhão com Deus, leva o exilado a confrontar a sua própria alma abatida para sair do exílio. Vou repetir: o exílio espiritual, longe da casa e da comunhão com Deus, leva o exilado a confrontar a própria alma abatida para sair do exílio. Vejamos as palavras do salmista no verso 5 do texto lido, que dizem: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Chama a atenção, inegavelmente, o diálogo que o salmista trava com a própria alma abatida, confrontando-a com a sua fé em Deus. Como exilado forçado da casa e da comunhão com Deus, ele reconhece o conflito interior entre o desânimo da alma e a esperança do Deus vivo. E, mesmo assim, segue um caminho bem definido. Faz 2 perguntas à própria alma, responde às 2 perguntas e encerra com 2 declarações solenes. Vejamos. Primeira pergunta do salmista à própria alma. Versículo 5, parte A. Por que estás abatida, ó minha alma? A pergunta do salmista é serena e reflexiva sobre a razão do abatimento da sua alma. Aqui a palavra abatida indica um estado de tristeza profunda, desânimo e sensação de derrota. Segunda pergunta do salmista à própria alma. Versículo 5, parte B. Por que te perturbas dentro em mim? Como se percebe,
A pergunta é incisiva sobre a razão da perturbação da sua alma, ou seja, por que ela está confusa e profundamente angustiada. Respostas. Em seguida, o próprio salmista responde à sua alma. Primeira resposta: espera em Deus, diz o salmista no versículo 5, parte C. Essa resposta é um apelo à própria alma. Permanecer confiando e esperando em Deus, sem ceder ao desespero. Esta resposta, em harmonia com o que diz o profeta Jeremias no capítulo 17, verso 7. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Segunda resposta. Pois ainda o louvarei, diz o salmista no versículo 5, parte D. Essa resposta expressa a sua fé. Mesmo entre lágrimas, angústias e dor, ele seguirá louvando a Deus, certo de que o Senhor lhe dará alívio, paz e alegria, libertando-o do seu exílio espiritual. Conclusão e aplicação. Examinar a si mesmo nos momentos de inquietação da alma ajuda a restaurar o ânimo e a fortalecer a esperança em Deus. Mas em seguida o salmista reafirma essa sua postura com duas declarações solenes sobre o Deus em quem ele espera. Primeira declaração, versículo 5, parte E. Ele é meu auxílio. Segunda declaração, versículo 5, parte F. Ele é Deus meu. Essa decisão sábia do salmista, atravessar o exílio espiritual e voltar à comunhão com Deus, permanecendo firme na esperança no Senhor e confiando no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia. Essa postura se apoia no Salmo 146, verso 5, que diz: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra. Concluindo, 3 aplicações. Primeira, não ignore a sede de Deus em sua alma, nem tente sufocá-la com as coisas do mundo, porque reconhecer essa sede pelo Deus vivo é o primeiro passo para sair do exílio espiritual. Segunda aplicação. Cultive as lembranças espirituais das maravilhas que Deus já fez e de quem Ele é. Elas alimentarão a sua fé, pois o justo viverá por fé. Terceira aplicação. O exílio espiritual só termina quando você põe sua fé e sua confiança em Deus, pois essa é a vitória que vence o mundo. E aqui, que a bondade e a graça de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Mas lembrando, Jesus está voltando. Amém.